Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, em razão dessa situação instaurada, nós precisamos encontrar maneiras de nos readequarmos para que possamos prosseguir com a nossa rotina, prosseguir com os nossos estudos. Então, nesse período crítico que estamos vivendo, eu optei por enviar a vocês slides com o material da nossa aula, slides estes elaborados de forma similar com os slides que nós trabalhamos em sala de aula. Vou colocar informações a mais aqui nestes slides, vou trazer mais exemplificações nos slides e em alguns deles vocês vão verificar áudios como este, nos quais eu vou repassar de uma forma mais ampla o conteúdo que foi apresentado por escrito ou vou dar alguma exemplificação desse conteúdo. Eu ressalto, pessoal, a importância de vocês estudarem esse material com a mesma seriedade com que vocês fazem em sala de aula. Nós estamos num período diferenciado em que nós não estamos de férias e nós precisamos, então, encontrar métodos alternativos de seguirmos com a nossa rotina de estudos. Claro que, quando nós retomarmos nossas aulas presenciais normais, eu vou sanar alguma dúvida remanescente, nós vamos ver alguma outra questão remanescente, porém nós não teremos tempo hábil de ver todo este conteúdo de novo. Por isso eu estou buscando passar para vocês da forma mais detalhada possível, inserindo exemplos, apresentando organogramas, assinalando com cores distintas, trazendo ele da forma mais didática possível, inserindo áudios para que vocês bem possam ter este conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem me acionar no e-mail, quem tem meu contato no celular, quem tem meu contato no Instagram, podem me acionar por ali e sanarem dúvidas, tá? Que nós precisamos passar essa matéria. E o que eu ressalto para vocês é que hoje nós vamos começar a falar de princípios de processo, e é um assunto muito importante. Então é muito importante que vocês estudem com cautela, estudem com dedicação essa matéria, que é muito importante na introdução do direito processual, tá? Repassem isso aos alunos, quanto à importância dessa matéria, quanto à importância de estudarem os slides e ouvirem os áudios da mesma forma que vocês assistem a aula. E também eu saliento que, assim que nós retomarmos a nossa rotina, é sobre essa matéria de princípios de processo que nós vamos realizar um trabalho. Então eu peço que vocês tenham carinho por essa matéria, se debrucem sobre ela e estudem com dedicação, com apreço, que é uma matéria muito relevante. Bons estudos e seguimos então no nosso trabalho. Bom, pessoal, como vocês puderam verificar da leitura dos slides anteriores, antes de nós falarmos de princípios de processo, nós precisamos verificar o contexto no qual eles estão inseridos. Então, diante disso, nós temos as normas processuais e dentro das normas jurídicas nós temos a divisão de regras e princípios. Então, eu posso afirmar que norma jurídica ela se trata de um gênero dentro do qual estão inseridos os princípios e as regras. E quando eu falo em princípio, seja princípio geral de direito, princípio geral de direito processual, que é o nosso caso, eu estou falando do começo de alguma coisa, do início, do instante inicial, ou seja, o ponto de partida. E falando isso, eu ressalto para vocês que se princípio significa o início, ponto de partida, eu posso afirmar que os princípios processuais, eles trazem normas elementares, normas primordiais, normas iniciais a serem observadas na aplicação do direito processual. Quando eu falo em princípio, nós falamos
por exemplo, princípios morais, princípios religiosos, princípios políticos. Ou seja, são aquelas normas básicas que devem ser observadas e que vão nortear a moral, que vão nortear a religião, que vão nortear a política. Nós temos normas gerais, princípios gerais de direito, que também são aqueles princípios daquela norma que vai ser observada primordialmente e vão orientar, vão inspirar tanto o legislador, quando da criação da lei processual, assim como o aplicador do direito, o advogado, o juiz, o jurista, na aplicação dessa norma processual. Como vocês puderam verificar no slide anterior, nós temos alguns pontos que diferenciam o princípio de regra. Isso também, inclusive, nós já conversamos um pouco no início do direito civil e provavelmente vocês devem ter visto em outras matérias também. Mas o que eu ressalto para vocês é que quando eu falo de princípio, eu estou falando de algo que orienta o ordenamento jurídico, algo que é a base do ordenamento jurídico. E quando eu falo em regra, eu falo em lei. Existem todas as regras processuais, elas devem estar de acordo com princípios, e nós temos regras processuais que elas vão trazer expressamente a necessidade de observação de princípios de direito processual. Outra situação que eu também ressalto para vocês é quando nós verificamos a ocorrência de conflitos de princípios e de conflitos de regras, de conflitos de lei. Quando eu tenho um conflito de princípios, não necessariamente eu vou ter que escolher um em detrimento de outro, mas eu vou adotar critérios e com base nesses critérios que nós vamos ver nos slides seguintes, eu vou verificar qual princípio que é mais adequado para aquele caso ou qual o princípio que eu devo aplicar de uma forma maior em detrimento de outro que eu vou aplicar, observar de forma menor em um determinado caso. Diferentemente de uma regra, quando há um conflito de regra, quando há um conflito de lei, eu não vou equilibrar as duas e verificar qual eu vou aplicar mais ou menos. Eu vou aplicar uma, eu vou optar por aplicar uma e a outra não vai ser aplicada ao caso. Isso pode acontecer no caso de uma lei nova que vem revogar uma anterior ou quando eu tenho uma lei genérica e uma lei especial. E nós vimos que nesta hipótese eu aplico a lei especial e não a lei genérica. Então são diferenciações que nós temos quando falamos de princípios e quando falamos de regra. Regra é sinônimo de lei. Agora então nós vamos começar a falar dos princípios de direito processual de forma específica. Mas antes de passarmos a análise de cada um deles, eu destaco para vocês que quando nós falamos em princípios de direito processual, nós temos os constitucionais e os infraconstitucionais. Quando eu falo em princípios de direito processual constitucionais, são aqueles princípios que estão consagrados na Constituição, ou seja, a Constituição traz de forma discriminada princípios que norteiam o direito processual. Agora nós temos os infraconstitucionais, que são aqueles que estão fixados na legislação esparsa. E eu cito para vocês o artigo 6º do Código de Processo Civil, que nós já conversamos sobre ele na aula, que fala da cooperação, ou seja, que todos os sujeitos de um processo, o juiz, as partes, os advogados, o Ministério Público, Defensoria Pública, devem atuar de forma a cooperar para o deslinde de um processo, seja isso na esfera civil, trabalhista, tributária, eleitoral e até mesmo na criminal, tá? Esses princípios, eles não estão na Constituição, mas estão na legislação esparsa. E também nós temos princípios que eles não estarão na Constituição, que eles não estarão na nossa legislação esparsa, mas eles são princípios que a doutrina nos apresenta.
e também são considerados como fundamento de direito processual. Agora, o que eu destaco para vocês é o artigo 1º do Código de Processo Civil, que é o nosso código que a gente usa de forma subsidiária à norma processual de um modo geral. Lembram que nós falamos sobre ele? E esse artigo 1º, ele traz uma inovação. Por quê? Porque com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, o legislador ele sentiu a necessidade de inserir na lei que a norma de direito processual civil ela vai ser fundamentada na Constituição Federal. Então ele ressalta a importância de observar princípios de norma processual que constam na Constituição Federal e ele reforça que normas processuais constam na Constituição e também nos traz a ideia de que temos normas que constam na Constituição e temos normas que não constam lá. Portanto, porém, nada pode contrariar o que está disposto na Constituição Federal. Antes de adentrarmos nos princípios processuais em espécie, falando deles de forma geral, nós podemos nos deparar com situações de colisão de princípios, ou seja, pode ocorrer situações de conflito de direito processual. E nesses casos, para verificarmos o que vamos aplicar num determinado caso concreto, nós vamos nos utilizar dos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade. Ou seja, de acordo com cada situação concreta, nós vamos verificar o que é mais adequado, o que se mostra necessário e razoável numa determinada situação específica. Pessoal, o devido processo legal, ele consiste no princípio basilar do direito processual brasileiro. E embora ele seja de fácil compreensão, e acredito que não deve ter ocorrido maior dificuldade na leitura dos slides anteriores, eu vou ressaltar alguns pontos quanto a este princípio. Quando nós falamos em devido processo legal, nós estamos falando de um princípio de direito processual brasileiro que deriva do direito americano. E o direito americano ele realiza uma interpretação ampla, ou seja, não só a lei deve ser respeitada e observada, mas como o direito visto de um modo geral, o direito como um todo. Então, quando eu falo sobre a necessidade de observância do devido processo legal, para que um processo seja válido, seja considerado de acordo com a legalidade, eu tenho que observar as normas legais, mas mais do que isso, eu tenho que observar os princípios norteadores, eu tenho que observar a jurisprudência, a doutrina, todas as fontes de direito. Tudo isso embasa ao princípio do direito, do princípio do devido processo legal. Ele se trata do princípio norte, base, tanto que vocês verificaram que eu assinalei que ele se trata do princípio mãe, ou seja, ele é um princípio norteador, ele é a base. A partir do princípio do devido processo legal, nós vamos ter outros princípios de direito processual, ou seja, a partir dele derivam outros princípios de direito processual. Ele estabelece que o ordenamento processual ele tem que seguir a lei, ele tem que observar o direito. E, dizendo que ele se trata de um princípio base, não podem surgir outros princípios em desconformidade com o direito. Exemplo de aplicação do princípio do devido processo legal, nós temos na nossa Constituição Federal,
aonde ela estabelece a impossibilidade de obtenção de provas ilícitas, ou seja, de considerar provas ilícitas para comprovar alguma situação dentro de um processo. E isso, claro, que existem interpretações diversas, porque alguns doutrinadores eles vão nos dizer o seguinte: com a questão de obtenção de prova ilícita, nós devemos equiparar a ilicitude de uma determinada conduta e sopesar ela em relação à ilicitude da prova. Então há discussões quanto a isso, mas o que o nosso ordenamento jurídico hoje estabelece? Não podemos obter provas de forma ilícita, de forma contrária à lei. E se estivermos fazendo isso, nós estaremos desrespeitando o princípio do devido processo legal. Outra questão que a Constituição nos traz é a necessidade de motivação das decisões, ou seja, o juiz, quando ele está analisando um pedido, se ele for deferir ou indeferir este pedido, ele precisa motivar essa decisão, ele precisa argumentar os motivos pelos quais ele está rejeitando ou ele está acolhendo um pedido, sob pena de, se ele não fizer isso, ele está ferindo o princípio do devido processo legal. E isso pode gerar uma nulidade processual e surgir a necessidade de retificação, de realização, de uma nova realização do ato que estava viciado. E finalizando a nossa aula de hoje, temos também o princípio da livre iniciativa das partes, também chamado de princípio da ação, princípio da demanda, e atrelado a ele o princípio do impulso oficial. Esse princípio nós já vimos algo sobre ele, porque nós já conversamos em sala de aula sobre o artigo 2º do Código de Processo Civil. E esse artigo ele fala que o processo ele tramita de acordo com a iniciativa das partes. Ele está associado com a inércia do juiz, com o princípio da inércia do juiz, ou seja, para que seja iniciado um processo judicial, as partes devem ingressar em juízo e postular. O juiz ele é inerte, ele só vai se manifestar mediante a iniciativa das partes, mediante a provocação das partes. E por isso que, atrelado ao processo da livre iniciativa das partes, princípio da ação ou princípio da demanda, nós temos o princípio do impulso oficial, ou seja, o processo ele tramita por iniciativa das partes, ele é ajuizado, ele surge por iniciativa das partes, porém o andamento do processo vai ocorrer mediante impulso oficial, ou seja, alguém ingressa com uma ação judicial, mas é o juiz que vai determinar a citação, é o juiz que vai indeferir ou deferir uma medida liminar, é o juiz que vai determinar uma audiência de instrução, uma audiência de conciliação, e é o juiz que vai realizar uma sentença, vai proferir a sentença no processo. Então é isso que é o princípio da livre iniciativa das partes, também chamado de princípio da ação, princípio da demanda, que está atrelado ao princípio do impulso oficial. E tudo isso está disposto no artigo 2º do Código de Processo Civil. Para fins de complementação, eu indico que vocês assistam ao vídeo no YouTube, que está indicado. É um vídeo bem breve, de menos de 2 minutos, e ele vai servir para fixação dessa matéria da conceituação em relação ao princípio da livre iniciativa das partes e impulsionamento oficial. Pessoal, assim então nós chegamos ao final da nossa sessão 2.1, que fala então sobre os princípios. Tivemos uma introdução sobre os princípios de direito processual e já vimos 2 princípios de direito processual, que é o devido processo legal e o princípio da livre iniciativa das partes, ao qual está atrelado o princípio do impulso oficial. Algumas orientações finais. Seguem nos próximos slides situações problemas extraídas do livro didático de vocês. O que eu oriento? Essa situação problema, uma delas eu incluí na atividade pós-aula no AVA e a outra consta aqui no slide.
Eu solicito que na atividade pós-aula vocês respondam a situação problema que consta lá, porque no início da próxima aula nós vamos resolver a situação problema que consta no AVA, no pós-aula, e também a outra situação problema que também está inserida aqui. Que vocês respondam elas, que vocês realizem essas atividades em casa, e eu vou ter o controle pelo AVA de quem respondeu a uma das situações problemas. Eu saliento que na próxima aula, seja ela presencial ou dessa forma diferenciada, eu só vou trabalhar as situações problemas caso vocês me respondam no AVA na atividade pós-aula. Se não ocorrerem respostas na atividade pós-aula, eu vou comunicar isso a vocês e não vou solucionar as situações problemas, tá? Outra situação, nós precisamos realizar algumas atividades avaliativas, enfim, e vamos ter que fazer isso neste período de situação diferenciada. Então, eu vou considerar o acesso de vocês e a realização de todas as atividades da seção 2.1 no sistema AVA para fins de pontuação. Então, oriento vocês a realizarem todas as atividades da seção 2.1 no AVA, sejam aquelas que o próprio sistema AVA disponibiliza a vocês, as atividades diagnósticas, a web aula e as atividades de fixação, sejam aquelas atividades que eu estou disponibilizando no AVA, na web aula, na aula e também no pós-aula, tá? Então, vocês têm que cumprir o cronograma de exercer de realizar todas essas atividades até quinta-feira da semana que vem, ou seja, até dia 26, que seria o dia da nossa aula. Realizando todas essas atividades, eu vou verificar no sistema e vou atribuir 300 pontos àqueles que realizarem todas as atividades. Quem realizar de forma parcial vai ter pontuação parcial, tá? Eu volto a reforçar, pessoal, que nós não estamos em período de férias, nós estamos num período diferenciado em razão dessa situação crítica que se estabeleceu e nós precisamos achar formas alternativas de prosseguir. Então, eu ressalto a importância dessa matéria. Nós iniciamos agora falando sobre princípios. Princípios é uma matéria muito importante que vai ser cobrada de vocês de forma larga na avaliação, na prova do bimestre, vai ser cobrado em trabalhos, tá? Então, é de extrema importância que vocês estudem com dedicação este slide e ouçam esses áudios que eu estou enviando. Ressalto que eu estou disponível no e-mail, no celular, para quem tiver meu contato, no Instagram, para que vocês me chamem em caso de eventuais dúvidas, tá? Conto com a colaboração de vocês, vocês contem com o meu apoio para o que precisar, né, nesse período diferenciado de aula, e desejo a vocês bons estudos e qualquer dúvida podem me chamar.